Ei, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe o prefeito de Campinas, Dário Saad, que, olha, cortou um 12 aí na semana passada, né, prefeito? Bom dia, tá melhor? Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia, nossos ouvintes. Olha, eu tô melhor sim. Final de semana eu continuei descansando e hoje acordei melhor. Agora, prefeito. Vai lá, Rose. Eu vou perguntar, primeiro assim, todo mundo faz essa pergunta, perguntando se o senhor tomou o kit Covid, nós já informamos que o senhor foi vacinado, qual a percepção sua da vacina e em relação aos medicamentos que o senhor tomou durante a hospitalização? Olha, Rose, eu não tomei o chamado kit Covid, eu fui medicado com corticoide, com antiagregante plaquetário, que é medicamento para evitar a coagulação do sangue, e remédio e antibiótico e remédios de suporte. Então não houve aquele medicamento clássico de kit Covid. Eu fiz o tratamento padrão, tratamento que a doutora Carla, lá da Casa de Saúde, toda a equipe da Casa de Saúde, já vem tratando e padronizando desde o início da pandemia. Durante quando o senhor ficou doente, o senhor começou a passar mal na sexta-feira, naquele evento, estava o Dória aqui em Campinas, né, eu não lembro que dia que foi, acho que foi dia 7, não lembro, de setembro. Depois o senhor achou que fosse uma gripe forte no final de semana, fez o teste e deu Covid. Quando deu esse diagnóstico de Covid, o que passou pela cabeça do senhor? Porque todo mundo que tem Covid, que eles falam para mim é o seguinte: olha, Rose, dá um medo daquele negócio evoluir, porque a gente não sabe como que esse vírus vai se desenvolver no nosso organismo. E o senhor teve que ser hospitalizado. Quando o senhor foi hospitalizado, deu um medo em todo mundo, dizendo: gente, será que o prefeito vai morrer? Isso, Dário, eu estou falando muito sinceramente aqui para você, que passou na cabeça de todo mundo. Passou na sua cabeça esse medo, Dário? Passou sim, Rose. Quando eu fui internado, na quinta-feira, eu estava bastante cansado, com um mal-estar muito forte, tinha dificuldade para andar poucos metros. Então, quando eu fui internado, realmente eu fiquei preocupado, você sente aquele medo de morrer mesmo, tá? Então, eu fiquei realmente preocupado. Mas, graças a Deus, logo no primeiro dia, eu já fui medicado, entrando com antibiótico mais forte, com o corticoide, e em pouco tempo eu já tive uma melhora razoável. Então, prefeito, mas uma coisa que a gente sempre, aqui durante todo esse período de pandemia, a gente se indaga, é como a pessoa sabe o momento que ela tem que ser internada, os médicos sabem. O senhor acredita que se o senhor tivesse ficado em casa, não tivesse sido internado, a doença poderia ter evoluído de uma forma pior? Ou o que o senhor fez no hospital dava para ter feito em casa? Olha, Zezé, eu acho que não dava para ser feito em casa, não. Porque quando eu cheguei no hospital, eu mudei o antibiótico que eu estava tomando, eu passei por antibiótico injetável, eu comecei a tomar corticoide em altas doses não, em dose preconizada, padrão, também injetável, e isso fez com que esse processo inflamatório que a Covid causa fosse menor em mim. Tanto que, felizmente, eu durante a maior parte da internação, eu não precisei de suporte de oxigênio. Então, assim, eu acredito que se eu tivesse ficado em casa, eu teria evoluído pior. Eu acho que no hospital, com o uso de antibióticos direto na veia, com o uso de corticoide na veia e demais medicamentos de suporte, eu acredito que ajudou muito na minha evolução positiva. Então, eu acho que naquele momento era, sim, necessário ter sido internado. Eu estava muito cansado, eu estava muito debilitado naquele momento. Então, assim, o senhor é um homem público, um gestor de uma cidade do tamanho de Campinas. O senhor acha que ter passado por essa experiência muda a forma do senhor olhar a própria saúde pública? Assim, o que vai ser diferente daqui para frente, assim, para a saúde de Campinas? O que o senhor vai perseguir?
eu tenho, durante esses 9 meses, 10 meses quase de gestão, a pandemia, ela tomou grande parte da nossa agenda, da nossa energia. Eu já vinha me dedicando à questão da saúde pública, da questão da gestão da saúde. Nós temos uma série de ações para colocar em andamento ainda esse ano. Eu tenho certeza que essa experiência que eu tive vai ajudar eu focar mais ainda na questão da saúde. Tá. Nós tivemos em Campinas... Eu acho que o prefeito travou. Foi o prefeito que travou? Não foi a gente não, né, Rose? Nós tivemos sucesso no enfrentamento. Nós, a cidade de Campinas, atendeu toda a cidade, atendeu uma parte da região metropolitana. Nós ficamos durante muitos meses, nesse ano de 2021, com 170 leitos de UTI Covid, enquanto as outras esferas de governo ficaram com bem menos, comparado, inclusive, a 2020. Então, nós temos uma história de enfrentamento à pandemia muito forte, muito boa. Claro, com problemas, com dificuldades. Desculpa, de vez em quando dá um espirro ainda. Então, vai lá, espirra à vontade. Você tá sozinho mesmo? Tô brincando. Se fosse ao vivo a gente ia sair correndo. Então, Zezé, eu Ah. acho que nós tivemos um enfrentamento à pandemia digno de uma cidade do porte como Campinas, com a colaboração da população, inclusive, principalmente, na vacinação. Então, eu vou continuar focando, vou dar prioridade cada vez mais ao atendimento à saúde. E mais, Zezé, eu fui internado num hospital que tem convênio com o SUS, sabe? A prefeitura, desde do ano passado e esse ano também, nós compramos leitos lá na Casa de Saúde, sabe? Eu fiquei internado pela Unimed, porque eu tenho convênio com a Unimed, mas ali centenas e centenas de campineiros foram tratados pelo SUS, no mesmo hospital que eu fiquei. Tá. Dário, a gente tem... a minha pergunta é o seguinte: nós tivemos essa pandemia em 2020, quando o governo federal liberou a verba. Depois, em 2021, nós tivemos uma redução no envio de verbas para todas as cidades. Você acha que o enfrentamento da pandemia foi pior esse ano? Essa pandemia foi mais séria do que no ano passado? E em relação a recursos, vocês tiveram recursos para poder gastar com a pandemia? E agora que nós temos o pós-pandemia, né, que a gente chama da história dos sequelados, e também se vai ter verba para poder atender esse pessoal que ficou na fila, já que tiveram todas as cirurgias eletivas canceladas e todo o atendimento, muitas vezes, de consulta e atendimento aí prejudicado por conta da Covid. Olha, Rose, o ano passado, o governo federal, ele mandou para Campinas 170 milhões para atendimento à pandemia, para o SUS, e enviou também 130 milhões para compensação da queda de arrecadação. No ano de 2021, não teve nenhum recurso extra comparado com os 300 milhões de 2020. O que nós tivemos que fazer nesse ano foi priorizar o atendimento à saúde, comprar leitos da iniciativa privada, ampliar os leitos próprios entre Mário Gatti e Ouro Verde, decretamos a intervenção no hospital, quer dizer, durante a pandemia, nós conseguimos agregar um hospital a mais para o atendimento do SUS Campinas, que é um hospital metropolitano. Tudo isso fazendo com os recursos próprios e recursos que já vinham sendo conveniados com o governo federal e o governo estadual. Não tivemos recursos extras em 2021. O que nós fizemos foi fazer uma gestão mais responsável de outros gastos. Nós reduzimos gastos em outros setores, o que foi fundamental para possibilitar que nós pudéssemos garantir uma gestão financeira saudável, mesmo enfrentando uma pandemia que durante o mês de março, fevereiro, março e abril, foi um pico muito maior do que o ano passado. Bom, é claro que quando a gente olha, né, os municípios aí terem ficado à míngua, a gente se ressente muito, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que foi um aprendizado e tanto na gestão de recursos.
porque não faltou leito e assim, tá tudo indo. Tirando uns buracos no asfalto, né, prefeito, daqui e dali na cidade universitária, ali, né, em outros lugares, mas assim, tá tudo indo bem. É essa a sensação que eu tenho, a não ser a questão agora dessa fila que a gente vai ter que tratar. Aí nisso eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o governo do estado anunciou na semana passada o Corujão da Saúde, mais funcionamento das AMES, quer dizer, um baita pacote aí que o Dória tá injetando agora aqui no estado de São Paulo. O quanto que isso ajuda Campinas? Olha, ajuda na questão da AME, que fica ali ao lado do Mário Gatti, e outras ações dos hospitais conveniados com o Estado. Nós já preparamos também, Zezé, foi anunciado há 2-3 semanas, ações de mutirão no Hospital Mário Gatti, no Hospital Ouro Verde. O Hospital Ouro Verde já tem uma unidade pronta para sequelados da Covid. Então, nós estamos também fazendo um esforço, preparando uma série de ações já em andamento, mutirões, requalificação das filas, centro de recuperação para pessoas que têm sequelas de Covid. Então, nós estamos preparando também em Campinas, já estamos colocando em ação vamos dizer, essas ações para diminuir esses procedimentos, essas cirurgias e essas consultas de especialidades que foram represadas na pandemia, que é um problema seríssimo. É um problema seríssimo que nós já vemos trabalhando paralelamente à pandemia. Tá, quer dizer, a gente viu esse... Então, eu estou vendo nesse fim, não fim de pandemia, porque não acabou a pandemia, mas agora que a pandemia deu uma melhorada, né? O que eu estou vendo é que existem esforços de tudo quanto é esfera, aí, tirando o federal, mas estadual, municipal, para olhar para essas questões de saúde que ficaram represadas. Assim, essa é a minha visão. É essa visão do senhor também, que talvez, em função desse olhar coletivo, a gente tenha até um momento melhor para essas pessoas que há anos aguardam por esses procedimentos? Olha, Zezé, eu acredito que sim. Para você ter uma ideia, como eu falei, não teve uma cidade na pandemia do porte de Campinas que criou um hospital, que montou um hospital novo, e não é um hospital de campanha que só atende casos simples de hidratação ou coisa parecida. Nós agregamos na rede pública de Campinas o Hospital Metropolitano. A hora que a pandemia permitir, esse hospital será transformado em um hospital pediátrico, Hospital Mário Gatinho, e vai abrir muito espaço para ampliação do atendimento de adultos dentro do Hospital Mário Gatti. O quarto andar hoje do prédio de internação de enfermaria do Mário Gatti é pediatria. Nós temos a UTI pediátrica, nós temos a pediatria no pronto-socorro do Mário Gatti, e será, quando a pandemia permitir, quando a perspectiva melhorar, será todo relocado para o Hospital Metropolitano, que já está alugado pela prefeitura, tudo documentado, tudo certo, e além disso, não é só ganhar o Hospital Metropolitano como hospital pediátrico, é você ampliar dentro do Hospital Mário Gatti o atendimento para adulto, e aí focado nas especialidades, nas filas de cirurgia, nesses procedimentos que foram represados. Prefeito, o senhor enviou na sexta-feira o orçamento para a Câmara, orçamento de pouco mais de 7 bilhões. Desses 7 bilhões, quase 300 milhões, acho que nem chega a 300 milhões de investimentos. Quando o senhor assumir, por exemplo, o custeio desse hospital Mário Gatinho, vão ser mais custos. E dentro do orçamento, nós temos saúde e educação, como historicamente é a maior verba, mas tudo custeio. E nós temos o Camprev ocupando já pelo terceiro ano o terceiro maior gasto de receitas de 1 bilhão e 100 milhões. Vai ser possível Campinas deixar de gastar tanto para pagar a aposentadoria de servidor no futuro, ou isso só vai aumentar? Nós vamos ter que continuar bancando essas aposentadorias, já que esses 1 bilhão poderia estar indo para a saúde, poderia estar indo para a educação, poderia estar indo para tampar os buracos lá do bairro da Zezé. Então, como que o senhor vê essa questão do orçamento e onde vai buscar dinheiro para fazer todos os investimentos, já que todo o orçamento a gente olha 7 bilhões, nossa, uma grana grande, mas não é, porque está tudo comprometido.
Ô Rose, primeiro que dentro do orçamento da saúde já consta o custeio do Hospital Metropolitano Mário Gatim. O que vai dar o time da instalação é a pandemia. Então, nós tomamos o cuidado de colocar nos investimentos na saúde a questão do novo hospital que nós colocamos a mais na cidade de Campinas. Em relação ao Camprev, foi aprovada uma lei há 2 anos que permite que a prefeitura faça a compra de vidas do fundo que é superavitário, do fundo que é deficitário para o fundo superavitário. Isso já foi aprovado por lei e nós vamos colocar em prática esse processo de compras de vida. Podemos fazer, inclusive, com áreas da prefeitura que não tenha interesse para a educação, saúde, assistência, que são áreas muitas vezes nobres e que para o Instituto de Previdência é importante, porque são áreas que só valorizam e que nós podemos fazer essa transação que já é autorizado por lei, que foi aprovado em Campinas. Então, nós temos um plano de redução do déficit do Camprev e essas questões de investimento na educação, na saúde, já constam do orçamento. Prefeito, essa compra de vidas aí, quer dizer, o Camprev é um problema que já vem de muito tempo, né? E a gente está vendo aí a coisa piorar em progressão geométrica, né? Para quando o senhor acredita que já vai ter alguma coisa nesse sentido, né? Usando essa lei e para ajudar a reduzir esse gasto que o município tem com os aposentados? A vida é o seguinte, né, prefeita? É você pegar a área pública, que é da prefeitura, e você passa para o Camprev, e aquele dinheiro que entraria para os cofres da prefeitura ficaria com o Camprev, é isso, né? Isso. Na verdade, você tem muitas áreas da prefeitura que são áreas destinadas à construção de centros de saúde, de escolas, de creches, de equipamentos públicos. Essas áreas não serão objeto de comprar vidas do Camprev. Agora, nós temos muitas áreas que o município recebe quando são aprovados loteamentos ou em outras situações que não tem interesse de secretarias para a construção de equipamentos públicos comunitários. Então, essas áreas podem ser objetos de repasse para o Camprev, que é uma maneira também de dar uma estrutura melhor para o Camprev ter garantia, ter lastro para pagar as aposentadorias no futuro. Então, isso nós estamos analisando, esses processos estão caminhando dentro da prefeitura. É claro que quando você inicia um processo desse, você tem que ter o parecer de todas as secretarias que aquela eventual área não está no planejamento daquela secretaria para a construção de um equipamento público. Então, esse processo nós já começamos e quando tiver dentro da formatação, nós vamos fazer o anúncio. Agora, prefeito, eu já passo para o Zezé. Tem uma questão que eu acho que preocupa muito o campineiro, que é a questão do transporte público. Nós temos em Campinas uma das tarifas mais altas do Brasil, né? E em alguns bairros, os ônibus que chegam são ônibus assim, caindo aos pedaços, né? E aí eu estou falando ali do Recanto dos Dourados, do Gargantilha, que às vezes as rodas vão ficando pelo caminho. Temos uma questão da licitação, que lá atrás já deveria ter sido feita uma licitação e demorou-se para fazer, foi empurrado com a barriga, depois jogou o edital na rua, mas aí foi questionado na justiça, e temos um BRT que foi entregue parte dele. A minha pergunta para o senhor Campinas tem possibilidade de ter uma redução no valor da tarifa futuramente, ter um transporte melhor? O que o senhor está planejando nessa área de transporte para o Campinas? O que nós fizemos foi contratar, através da INDEC, a FIP, que é uma fundação de direito público extremamente conceituada no país, e a FIP está trabalhando na reformatação do edital de licitação, que deve ir para publicação até o final do ano. Esse novo edital, ele vai definir tarifa, ele vai definir uma série de situações. O transporte coletivo, Rose, é problema não só de Campinas. Eu tenho participado da Frente Nacional dos Prefeitos e é um problema seríssimo, não só de Campinas. Nós temos tido
vários fatores que têm tirado o número de passageiros. Começou com os transportes por aplicativos. Hoje nós temos o home office, que tirou muita gente do trabalho, e é uma situação que as grandes cidades têm muita dificuldade para enfrentar. Inclusive, tem várias iniciativas na Câmara dos Deputados, inclusive no Senado, para que o governo federal destinasse recursos para que pudesse ajudar as grandes cidades a subsidiar o transporte, que esse vai ser uma crise que já vem sendo anunciada há muito tempo. Em Campinas, nesses 8 meses, nós conseguimos melhorar muito o transporte em linhas sobrecarregadas. Nós estamos acompanhando de perto essas questões, temos problemas sim, mas esses problemas têm diminuído com o passar do tempo, e nós estamos caminhando nessas duas frentes. Terminar o processo de licitação, do edital, para publicar a licitação, está caminhando dentro do prazo que a gente definiu, e esse novo formato, com ônibus adequado aos padrões do BRT, trará, sem dúvida, mais qualidade no transporte, e aí a tarifa vai ser definida junto com a licitação. A Campinas prevê aumentar o subsídio? Porque eu lembro que nós entrevistamos o Jurandir Fernandes aqui uma vez, no Bastidores, e ele disse que a questão do transporte público passa pelo poder público subsidiando o transporte público. O senhor acha que vai passar por aí um aumento maior ainda? Campinas já subsidia. A INDEC tem feito um acompanhamento. Vocês vão aumentar isso? Porque hoje está em 65 milhões por ano, né? Eu acho que está mais, Rosa, está em 75, está 75 a 80 milhões. Nós vamos, durante esse ano de 2021, aumentar um pouco, porque continuamos com pandemia e, infelizmente, os gastos aumentaram. Mas nós temos feito um acompanhamento rigoroso, com critério técnico, e isso tem sido gerenciado com bastante efetividade pela Secretaria de Transporte e pela INDEC. Olha, isso que eu ia perguntar. A gente acompanha, né, tudo macaco velho aqui, acompanha essa questão do transporte há anos e anos. E assim, nós vimos nesse ano talvez o pior cenário para o transporte público, em termos de redução de passageiros, em termos de aumento do valor do combustível, óleo diesel lá em cima. Como é que você está conseguindo, prefeito, segurar o preço da passagem? Com esses subsídios? O quanto o senhor aumentou de subsídio pro transporte? Assim, o senhor tem esse aumento percentual? Ainda nós não fechamos, Zezé, porque a cada mês é discutido o valor, e nós estamos esperando e observando um aumento no número de passageiros agora com o maior controle da pandemia. Tá. Mas é bem provável que no final do ano nós teremos pago um valor de subsídio maior que o ano passado. Infelizmente. Mas deve chegar nos 100 milhões, eu acho, né, prefeito? Não. O pedido deles, dos funcionários, realmente é um pedido alto para chegar no final do ano, mas nós estamos discutindo a cada mês com critérios técnicos. Qual é o valor que eles pediram? Qual que é o valor que eles pediram? Não, Rosa, cada mês há uma discussão entre o número de passageiros, entre uma série de fatores. Então não é um valor global assim. O que nós temos feito é seguido com planilha, com a equipe técnica lá da Secretaria de Transporte, da INDEC, acompanhando dia a dia essa questão. Uma das coisas que tem complicado muito é o valor do litro do óleo diesel, né? O valor do litro do óleo diesel é terrível. É terrível do ponto de vista do impacto que causa na planilha. Mas nós temos feito isso com extremo cuidado, com extremo cálculo e discussão técnica, para que nós consigamos ter um sistema de ônibus que atenda a população e dentro de um subsídio justo. O BRT, o BRT sofreu aí alguns adiamentos, né, prefeito? Já era, inclusive, para estar operando, aí tem a questão da licitação e tudo mais. Mas o senhor acredita que o BRT ele vai reduzir o gasto das empresas com combustível? Qual que é a expectativa, além do lance do tempo para chegar, que as viagens devem ser mais curtas, então isso é um ganho imenso? Isso, nós temos essa perspectiva de redução
do tempo de viagem. Nós vamos exigir um percentual de ônibus elétrico que a longo prazo ele economiza combustível, mas no curto prazo ele gera um investimento muito alto. A verdade é essa. Então nós estamos fazendo uma conta com bastante equilíbrio para que nós tenhamos o maior número de ônibus elétricos possível, mas dentro de uma lógica onde você não exija tanto investimento inicial das concessionárias que vão disputar a licitação. Então a gente acredita que o transporte vai melhorar sim, mas é um desafio. Se o óleo diesel não reduzir, não parar desse aumento absurdo, se nós não tivermos, é uma situação complexa. A gente sabe. As grandes cidades sofrem muito com isso. Você tem aumento do transporte aplicativo, que é um novo modelo que não tinha, aumento do número de pessoas que usam o transporte alternativo. Você tem o home office, e houve um avanço na pandemia, que nós acreditamos que não vai ficar como foi na pandemia, mas vai gerar um sistema híbrido. Muitas profissões vão trabalhar 3 dias em casa, 2 dias no escritório, 4 dias em casa, 1 no escritório. Isso tira passageiro do sistema. Isso não é matemático. Então, nós estamos trabalhando num modelo, junto com a FIP, num modelo que possa ser o mais sustentável possível, de qualidade, e menos subsídio, porque nossa cidade, o município já assume, tem que gastar 15% saúde, educação. Saúde, gasta 30%. Aí o transporte coletivo, a população não tem condição de pagar, o município coloca dinheiro, sabe? Daqui a pouco, os municípios grandes não vão suportar. Eu não estou falando de Campinas. Campinas, eu discuto com grandes representantes das grandes cidades do Brasil, é um problema seríssimo. Campinas ainda tem uma situação orçamentária, financeira, nesse momento, certo equilíbrio. Agora, tem cidades no Brasil que estão sofrendo muito mais que nós. É uma situação, inclusive, o governo federal não vai escapar de mais para frente ter que colocar algum recurso para subsidiar o transporte nas grandes cidades. Não tem como. Prefeito, por que é tão difícil fazer uma licitação pública no transporte? Eu estou falando isso porque eu acompanho já há alguns anos esse tipo de licitação, e eu me lembro que às vezes as licitações públicas na área de transporte é só para inglês ver, porque só muda o nome das empresas e dos consórcios, mas os sócios continuam os mesmos. Existe um monopólio e as prefeituras são reféns desses grupos? Rose, existe os valores dos contratos no transporte coletivo são imensos, são valores bilionários. E quando você tem disputas de contratos bilionários, infelizmente, há uma judicialização exagerada, há uma disputa violenta. O que nós fizemos foi trazer a FIP, que é um órgão que é respeitado pelo judiciário, respeitado por todas as instâncias administrativas do país, que já fez, tem experiência em grandes processos de licitação do transporte. Porque se nós fizermos uma licitação, nós mesmos, com nossos técnicos, e der algum problema, vamos dizer assim, tá vendo? Fizeram uma licitação de ANAC, fizeram uma licitação para inglês ver. Agora não, nós trouxemos uma fundação, que é uma fundação que tem prestígio, uma fundação que tem reconhecimento, para que faça, junto com os técnicos da prefeitura, a modelagem do nosso edital de licitação. Então nós estamos tratando isso com a maior prioridade possível, sabendo, Rose, que é uma disputa por bilhões de reais. Quanto maior a disputa, mais problema você pode encontrar, tanto do ponto de vista administrativo, do ponto de vista judicial. Prefeito, a gente começou o programa hoje falando de um projeto que a Câmara vota em segunda discussão, que isenta os templos religiosos, né, do pagamento de ITBI. Como que o senhor vê essa questão? E depois eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o pacote que chegou na Câmara na semana passada, tratando exatamente de isenção. Assim, eu ouvi muita gente falando, o Dário entrou em guerra fiscal com a RMC, não sei o quê. Fala pra gente sobre essas duas coisas.
Então, em relação ao projeto que a Câmara vai analisar, eu não conheço aprofundadamente. Geralmente, a Câmara não pode propor redução de tributos para o município, porque isso é uma iniciativa só do Executivo. Agora, a gente vai analisar, eu não conheço o projeto detalhadamente, mas nós vamos analisar a sua questão da legalidade e seu mérito. Em relação ao pacote, Zezé, que nós enviamos na semana passada, não é guerra fiscal, não, mas Campinas já vem há muito tempo perdendo empresas, já vem há muito tempo com reclamação de todos os empresários que é pouco atrativa para investimentos, e nós não podemos ficar de braços cruzados. Eu acredito que a cidade de Campinas tem um potencial imenso, mas precisava avançar na lei de atração de novos investimentos. Nós não podemos, eu sempre falo, uma coisa é a guerra fiscal desleal, isso não é o que nós fizemos. Outra coisa é você melhorar a sua atratividade do ponto de vista de incentivo dentro do que a lei permite, dentro do que a lei de responsabilidade fiscal permite, e tornar a cidade mais atrativa. Porque desde que eu estou na vida pública em Campinas há 30 anos, eu só escuto reclamação. Não dá para investir em Campinas, Campinas é caro, não dá, eu vou embora de Campinas. Eu também. Explica para o nosso ouvinte. Agora chega uma administração que fala, não, você vai investir em Campinas, sabe? Você tem condição de investir. E nós queremos trazer para cá boas empresas. E a nossa lei é muito clara de quando vale o benefício, até quando vale, de acordo com o grau de investimentos. Então, eu sempre ouvi, em 30 anos de vida pública, reclamação de tudo, da imprensa, de empresários, da associação de empresários, de todo mundo. Só reclamava que a cidade era pouco atrativa para investimento. Só reclamava. E aí, assim, só para terminar, Rosa. E aí, nós estamos saindo de uma pandemia, acreditamos que estamos chegando num período de controle da pandemia, e é nesse momento que a cidade tem que ter, entre as suas prioridades, atrair empresas, gerar emprego em Campinas, porque, olha, a gente tem que falar de política compensatória, cartão Nutri, cesta básica, tudo isso. Agora, a política social é emprego. O emprego que dá dignidade para a pessoa. Agora, Dário, a lei de vocês, ela dá um prazo de até 20 anos, né, de isenção. Em alguns casos, né, Rô? Em alguns casos. De 6 a 20 anos, aí você tem indústria, você tem serviços, e você tem a outra, eu não me lembro qual que era o outro, era indústria, serviços, eu não me lembro o outro prestador lá, o outro tipo de empresa. A gente estava falando que muitas vezes a política de incentivo, ela tem um objetivo nobre, que é de incentivar o crescimento e gerar empregos, mas muitas vezes o retorno para a população não é de acordo com aquilo que foi colocado no papel, ou seja, gera menos emprego. Na verdade, quem só ganha acaba sendo o empresário. Qual que é o instrumento de fiscalização que vocês vão ter para poder avaliar se essa lei de vocês, de fato, está gerando... De aferição, né? Para aferir isso. Primeiro, para ver se, de fato, eles vão devolver aquilo que vocês estão abrindo mão. Nós não podemos confundir uma lei de incentivos com aquela redução ou de alíquotas ou de impostos que acontece pontualmente que o governo federal fazia. Entendeu? Ele fazia de acordo, vamos reduzir imposto da linha branca, vamos reduzir imposto não sei da onde. O que nós fizemos é o seguinte, terá incentivo quem investir. Sim. Terá incentivo quem investir a quantidade de recursos nesse período, que gerar os empregos, tudo isso é mensurável. Então, do ponto de vista de você fazer uma redução de alíquota ou redução de imposto, o setor que está funcionando, que está passando crise, a linha branca está em crise, a indústria automotiva está em crise, então vamos trazer o imposto dela de 10 para 5, vamos trazer o imposto da linha branca de 10 para 5, sem nenhuma contrapartida de investimento. O que nós fizemos em Campinas foi um avanço na lei de atração de empresas que existia,
para que a cidade possa ficar competitiva para novos investimentos. São investimentos que não existiam, que não existem. Então, é diferente de você fazer uma política, uma política tributária atendendo ao problema de plantão. O problema de plantão, a urbanística, reduz. O problema de plantão é a linha branca, geladeira, fogão, essas coisas, reduz. Não, quando o senhor reduziu o investimento, que era por volta de 130 milhões, para valores menores, de acordo com o tipo de negócio, o senhor fez isso também para atrair novas empresas, porque também esse valor de teto que tinha inviabilizava a instalação das empresas? Era um piso, na verdade, né? Um piso alto. Era um piso muito alto, 130, era em torno de 30 milhões o FIC. 130 milhões é um padrão muito alto. O que nós trouxemos para um piso menor, de acordo com a atividade, também dá um benefício menor. Você não tem o benefício de redução de impostos para investimentos menores, você tem para aqueles que têm mais de 100, 200, 300 milhões. Mas ele passa a ter também incentivos. Então, assim, eu acho que esse pacote, ele vem dentro de uma lógica da cidade ser mais atrativa, ser mais competitiva. Vamos parar com essa história de Campinas espanta investimento, vamos parar com essa história que gente sai de Campinas e vai para outra cidade. Nós temos que ter instrumentos para atrair empresas para a cidade. Eu sou um prefeito que vai defender a cidade até debaixo d'água. Nós não vamos ficar perdendo investimentos. Agora, com critério. A nossa lei tem critérios, é uma lei que foi muito bem elaborada. Nós contamos com representantes do setor, como a Ciesp, que ajudaram. Nós contamos com diversos segmentos que colaboraram do ponto de vista da elaboração dessa lei. Agora, prefeito, Rose, a gente tem que ir embora liberar o prefeito, mas eu preciso fazer uma pergunta para o prefeito. Nós tivemos, durante a pandemia, ao invés de uma redução de impostos, não teve essa queda, estava todo mundo esperando que teria uma queda de impostos. Não teve. E eu fico me perguntando, porque geralmente a gente fala assim que a área de serviços ela tem sido importante na geração de emprego, tem sustentado, inclusive, muitos índices econômicos. Nas cidades, por que o serviço, porque assim, o comércio todo fechou, né? Não tem imposto dos serviços, porque se não houve queda, eu imaginei que fosse ter queda desse setor. Eles não são importantes na arrecadação de impostos? Rose, nós tivemos uma estabilidade na arrecadação de impostos. Acreditamos que esse setor que sofreu na pandemia, ele paga sim impostos, mas ele é mais importante, Rose, do ponto de vista de geração de empregos. Sabe? Você tem, vamos dar um exemplo, um grande restaurante, por exemplo, ele tem muita gente que trabalha no restaurante. Dá emprego para muito, e não só para aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, mas para os fornecedores daquele restaurante. Estou dando um exemplo simples. Uma cadeia, né? É verdade, é uma cadeia. A partir do momento que nós tivemos a restrição, principalmente no primeiro semestre, esses setores sofreram sim, a arrecadação patinou um pouco. Depois ela foi retomando e houve um equilíbrio. E nós tomamos muito cuidado também para não gastar mais do que devia ter gasto. A gente já tinha um gasto muito alto na saúde. Multiplica aí, Rose, 170 leitos por 2.500, 2.600 por dia. Por diária. Sabe? Não foi fácil esse investimento na saúde. Agora, nós tomamos um cuidado geral. Além de cuidar da pandemia, nós cuidamos muito, mas cuidamos muito da questão das finanças no geral da cidade. Tá. Por isso, perfeito. Nós temos um plano formatado para comprar vidas do Camprep, nós temos um plano formatado de retomada, nós mandamos projeto de lei para a Câmara de redução do IPTU de galpão, que era um compromisso nosso, sabe? Eu acredito muito, aprovado a redução do IPTU de galpão e a lei de incentivo, o ano que vem, Campinas, se o país ajudar, se a macroeconomia do país ajudar, nós vamos sair na frente. A cidade vai sair na frente, sim. Nós vamos ter capacidade de atrair empresas de logística, atrair empresas para Campinas, eu tenho certeza disso. Agora, que bom, prefeito, o senhor já tem empresas que já estão
podem vir por conta dessa nova lei. E eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui. O Edmilson, ele está perguntando se o senhor vai adotar o passaporte da vacina em Campinas. Tá, Rose, duas coisas. A questão das empresas, nós temos empresas grandes, Rose, sondando Campinas, sim. Só que eles pediram para manter o sigilo. São empresas que, sem dúvida, vai impactar do ponto de vista da cidade. E hoje, essas empresas só não virão se tiver outros interesses, porque Campinas hoje está atrativa para elas. Em relação ao passaporte da vacina, a Vigilância em Saúde de Campinas, ela entende o seguinte: se você exige o passaporte e a pessoa já tomou as 2 doses, não quer dizer que a pessoa não pode estar contaminada com o vírus. Isso aconteceu comigo. Eu tomei as 2 doses da vacina e peguei Covid novamente. Se eu chego num local com os 2, mostro meu passaporte, as 2 doses confirmadas, eu posso entrar naquele local, mas eu estou contaminado, porque a vacina, ela infelizmente não impede que a pessoa peça, que ela seja contaminada pelo Covid. O que a vacina faz, o que fez comigo, é um quadro mais brando do que pode acontecer. Então, a princípio, a posição da Vigilância em Saúde de Campinas é a prefeitura não adotar. O que os eventos específicos, a iniciativa privada pode sim exigir. Nós, como poder público, entendemos que é uma situação, a princípio, que nós não vamos adotar. Bom, prefeito, aqui tem o Rubens Daminelli, ele quer saber se o senhor não pode fazer uma área de lazer lá no final da rua Nelson de Oliveira, no Campos Elíseos. Gente, pensa nisso. Está nos ouvindo, a gente está entrevistando, Dário, só para quem está nos ouvindo, a gente está entrevistando o prefeito de Campinas, Dário Saad, porque às vezes ouvintes perguntam, gente, quem que vocês estão entrevistando? Dário Saad. Vai lá. Bom, prefeito. Bom, gente, acho que o Dário tem que descansar. Não quero ser culpada depois dele ter tido recaída, não. Vai lá, vai deitar, ficar dormindo agora, toma uma canja, tá bom, prefeito? Tá ótimo, então. A gente está muito feliz que tá tudo bem agora. Olha, passamos um sufoco danado, torcemos muito, viu? Um abraço grande. Eu quero agradecer você, a Rose, e quero também aproveitar o programa de vocês para agradecer todas as pessoas que fizeram orações, mandaram mensagem, desejaram votos de pronto restabelecimento. Eu não tive condição de responder a todas, foram milhares de mensagens, mas na medida que eu pude, eu consegui ver a boa parte, não tive condição de responder. Então eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a toda a população de Campinas que desejou que eu ficasse bom logo, que fez orações por mim. Muito obrigado. Um abração, prefeito. Muito obrigada pela entrevista também, foi muito legal. Obrigadão, um abraço. Obrigada, prefeito.